Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que seja uma noite harmoniosa para nós e que saímos daqui todos fortalecidos e revigorados na nossa fé. Inicialmente nós vamos fazer a prece pedindo ao alto que abençoe a cada um de nós, fortaleça-nos e nos inspire. Que essas palavras possam ter o condão de acalmar o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Portanto, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Há 2000 anos atrás, uma sexta-feira, o tempo se encontrava muito abafado, um calor insuportável, o prenúncio de uma grande tempestade. Aquele torvelinho acontecia na cidade eleita. Um grande evento estava a acontecer, que seria um marco na história da humanidade. A injustiça predominava. Era como se um decreto fosse instalado de que o mal venceria o bem, de que as trevas venceriam a luz, e de que as virtudes, o amor, a fraternidade não imperaria na nossa humanidade. E um dos fatos mais marcantes dessa época, desse acontecimento que mudou a história da humanidade, foi o seguinte: o marco, o início do amor imperando sobre o nosso planeta. Sabemos toda a crueldade que fora feita no Gólgota, sabemos do martírio, sabemos de toda a dor, de toda a truculência, de toda a deslealdade e de todo o mal que foi ali praticado. Mas numa resposta silenciosa, aquele que veio para mudar a história da humanidade, Deus, a maior prova de misericórdia que nós não entendemos. E até os dias atuais, a gente nunca viu por esse prisma. Quando Jesus expira na cruz, inicia-se uma grande tempestade. Todos fogem apavorados. E esse evento passou assim, batido por todos nós. Porque foi o primeiro marco do perdão do nosso Mestre para conosco. O clima estava saturado
Todos sentiam-se mal naquela tarde. E os raios e a chuva, os elementos da natureza, foram a primeira demonstração do alto de misericórdia para conosco. Pois com ela foi extinta toda aquela vibração deletéria, todos aqueles miasmas tétricos que pairavam sobre o ambiente, e uma nova atmosfera de paz, de limpeza, de harmonia se instalou. Então a primeira ação do Cristo, após o seu desencarne na cruz, foi justamente modificar a atmosfera. Ali ele estava a demonstrar, mais uma vez, uma lição silenciosa para que compreendêssemos que o amor, ele pode ter muitas faces e se mostrar, às vezes, ocultos, mas cujo efeito é estrondoso, é maravilhoso. A segunda ação do Cristo após o seu desencarne na cruz foi descer às regiões infernais, abismais, aonde se encontravam os suicidas, e procurar dentre estes um que era eleito e protegido do seu coração, que foi o responsável por todo aquele drama, Judas Iscariotes. Ao ter a sua liberdade espiritual, ao estar livre do corpo de carne que expirou na cruz, recuperou imediatamente a sua lucidez espiritual e, movido pelas fibras mais belas do seu coração, desceu para salvar, para proteger aquele que foi, sem querer, o seu algoz. Demonstração maravilhosa de misericórdia. Em apenas alguns minutos após a sua morte, já fizera para toda a humanidade, às vezes, o que nós levamos a vida inteira e não conseguimos fazer, que é mudar a atmosfera da nossa vida, ao nosso entorno, no nosso lar, junto com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para um clima de fraternidade, de suavidade, de amor, de beleza, de respeito. Às vezes levamos a vida inteira e ele, numa das condições mais difíceis para qualquer ser, demonstrou como que nós devemos proceder. Passam-se os séculos. Essa história é repetida por todas as gerações. Muitos são inspirados pelas palavras do Evangelho, pelas lições do Cristo, pelas lições de perdão, de amor, de fraternidade, de reconstrução do ser humano. Nesse interim, muitos foram absolvidos dos seus atos pretéritos, redimidos pelas incontáveis reencarnações de superação e de aprendizado. Chegamos nos dias atuais com um manancial enorme de informações acerca desta época, acerca desse mestre, desse espírito tão iluminado,
que veio mudar os rumos da nossa humanidade. E a pergunta é: o que nós fazemos com todas essas informações, com todos esses exemplos? Nós nos encontramos numa fase de despertamento. Uma fase que eu digo que nós deixamos um pouco de ver o nosso mundo particular para começar a ver um pouco o mundo que nos rodeia. Que há outras pessoas ao nosso lado, que sofrem, que erram, que aprendem, que se equivocam e que devemos, de alguma maneira, fazendo parte desta humanidade, colaborar para que as lições do Mestre se perpetuem ainda por muitos e muitos séculos. Fomos agraciados com a doutrina espírita, que nos disciplina, mas também que nos ensina, que nos dá a lógica, que nos dá a razão, sem abandonar o amor, sem abandonar o perdão e a fraternidade. Ela junta todos esses ensinamentos e nos dá, e nos mostra de uma maneira clara e eficaz como nós devemos proceder, como nós devemos nos portar neste mundo. Que hoje nós falamos assim: esse mundo é tão desigual, há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta maldade. Mas nós esquecemos que sempre foi assim, em todas as gerações. Não foi essa que foi prejudicada, porque aqueles que participam dessa geração foram os mesmos que participaram das gerações de outrora. Somos repetidores de lições para que possamos aprender o básico. E olha, que o que o Mestre pediu para nós foi silencioso, para falar aqui para o coração de cada um. Nossos corações são idênticos, são todos iguais. A diferença é o que a nossa cabeça pensa, o que os nossos instintos nos guiam, o quanto nós conseguimos lidar com isso, com as dificuldades, mas a essência de todos nós é a mesma. Todos fomos criados no mais absoluto amor. Para sermos vencedores da nossa batalha evolutiva, no amor, na misericórdia, na fraternidade, como irmãos. Não é assim que o Mestre nos trata, como irmãos, todos como os filhos do mesmo Deus. E que nós, nenhuma dessas ovelhas se perderão. Nenhum de nós. Como ele pode afirmar isso? Porque toda maldade é apenas a falta do amor imperando no nosso mundo íntimo. Mas quando essa luz se acende, ela não mais se apaga. Isso é evolução. Evolução é o conjunto de todas as experiências que nós temos, seja no campo do relacionamento, seja no campo intelectual, seja no campo da fraternidade, das lutas pela igualdade, pela justiça, pelo respeito. Nessas batalhas nós evoluímos e melhoramos cada dia, silenciosamente. Graças ao bom Pai, nós não nos recordamos das encarnações anteriores,
graças a Ele. Porque como pensar assim, olha, eu não era melhor do que eu sou hoje. E a tendência natural é que eu fosse muito pior do que eu sou hoje. E se hoje a gente ainda não consegue encarar os nossos defeitos, as nossas limitações, nós mesmos mascaramos aquilo que jaz escondido lá no nosso íntimo, para que ninguém conheça, para que ninguém perceba, nem nós mesmos. Então, como deixar aberta uma lacuna que vai demonstrar nossas fragilidades imensas, os males que fizemos? Gente, o Cristo sabia e sabe de tudo isso. Por que que Ele nos recomenda perdão incessante? Porque sabe que tudo isso, esses erros, esses enganos fazem parte do processo evolutivo de cada um de nós. Todos erram, todos erramos muito mais no passado. Mas é da lei justa e igualitária que todos aqueles que tiram alguma coisa do lugar tenham que colocar no mesmo lugar novamente. Ou seja, tudo que você fez de errado, você tem que corrigir. Isso não é punição, isso é ensinamento, isso é misericórdia, é chance. Porque a partir do momento que a nossa consciência destaca que os nossos atos foram errôneos, ela vai clamar por uma nova oportunidade de refazer, de consertar. E isso é imperativo, está dentro de nós. Então, qual que é a recomendação? A recomendação é que hajamos como Cristo. Não precisa fazer alarde, não precisa fazer propaganda do bem, do avanço que nós fizemos. Olha só, no Gólgota, Ele demonstrara duas ações de infinita misericórdia que passaram desapercebidas por milênios. Mas hoje nós reconhecemos. Assim serão os nossos atos, que podem passar desapercebido por todos aqueles a quem beneficiamos. Isso não importa. O que importa é que sejamos instrumentos do amor, trabalhadores do Cristo. Qualquer um pode ser. Naquele momento que você refreia seu ímpeto de vingança, de bater na mesma tecla, de revide, você já está fazendo um bem. A partir do momento que você compreende que aquele mal que lhe fora feito e prejudica apenas o seu causador e não a vítima, você perdoa, você releva, e isso passa. Não há por que multiplicar o mal. O que o Cristo nos aconselha é multiplicar o bem. Nós tenhamos um mundo mais justo, um mundo melhor. E a gente pensa que esse condão está nas mãos daqueles que nos governam. Não está, isso é leve engano. Está nas nossas, do povo. Está nas nossas mãos. E nós podemos mudar isso simplesmente mudando o nosso mundo íntimo. Mas muitos vão pensar assim, mas se eu mudo meu mundo íntimo, eu só mudo uma pessoa. Não. Se todos pensarem da mesma forma, se todos compreenderem as leis justas, como que elas funcionam, como que elas nos regem com perfeição absoluta, todos viverão nesse caminho, nesse trilhar. Consequentemente, tudo mudará. E a importância do Espiritismo nos dias atuais é justamente elucidar sobre isso, que nós não vamos conseguir mudar a todo mundo convencendo pelas palavras, pela imposição.
mas sim, nós vamos mudar aqueles que estão à nossa volta com os nossos exemplos silenciosos, humildes, amorosos, construtivos e gentis. Assim como o Mestre agiu, assim como o Mestre nos ensinou. A lição que eu queria passar para a noite de hoje é muito simples, é simplesmente essa: que nós vivamos como Cristo viveu, que sejamos fraternos, honestos, justos, como assim o Mestre nos ensinou. E para completar essa explanação dessa noite, eu vou ler um trechinho que está na carta de Paulo aos Filipenses, que chama-se, intitulado por Emmanuel, está no livro Pão Nosso, capítulo 61, O Homem com Jesus. Ou seja, nós, todos, com o Mestre, como que juntos nós podemos fazer a modificação do nosso mundo íntimo, mas também de todos que estão à nossa volta. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O que quer dizer isso? Então, Emmanuel vem explicando para nós. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao Verbo Criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagramos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Vejamos que todas as afirmativas aqui é a construção do nosso eu primitivo para um eu angélico. E nessa luta nós temos que nos aprimorar com aquele que nos ensinou, com o Mestre, para que realmente nós evoluamos, nos ergamos como homens da treva à luz. Lembremos da semente que é atirada ao solo, perdida na escuridão, nas trevas. Ela se esforça para se desenvolver, criar raízes sólidas, um tronco frondoso, para que lá no futuro produza sombra e frutos para toda a humanidade. Eu creio que a resposta
às nossas perguntas evolutivas, foi muito claro. Somente com Cristo nós conseguimos evoluir. Que as suas lições de amor, de paz e de misericórdia nos acompanhem, não no dia de hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja.